Do calvinismo. Primeiro ponto, nós falamos sobre depravação total. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo ponto, eleição incondicional. Que Deus, no meio deste povo que caiu, elegeu alguns para a vida eterna, né? E no terceiro ponto, na semana passada, foi a expiação limitada. Que Jesus Cristo morreu unicamente pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas, né? Pelos seus que estão no mundo, mas que não são do mundo, como também ele não é. E hoje, por fim, o quarto ponto é graça irresistível. Graça irresistível, que nós conhecemos também como vocação eficaz. Tá? Graça irresistível é o quarto ponto. O que é graça irresistível? É a santa vocação. Diz que Deus, quando chama o pecador, chama, e essa graça é tão eficaz, esse chamado é tão eficaz, que nenhum homem pode deixar de vir a Deus, porque ele está chamando e o Senhor é soberano. Antes de tudo isso, eu queria falar sobre a nossa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, né, de Westminster, que foram os teólogos que fez, e nós temos esse ponto. E esse ponto é o capítulo 10 da nossa confissão de fé, que tem como título Vocação Eficaz. E a primeira seção nos dá a ideia de que é vocação eficaz. Eu vou ler para vocês aqui. Não vou ler hoje os cânones de Dort. Vou ler aqui a Confissão de Fé, capítulo 10, seção 1. Diz assim: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, aprove a Deus, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, por sua palavra e por seu espírito, daquele estado de pecado e de morte, em que estão, por natureza, a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade e por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal forma que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. É um ponto longo, eu não vou explicar esse ponto, aqui é uma abertura. Diz o texto que todos aqueles a quem Deus elegeu para a vida, e somente esses aprove ele, no tempo por ele determinado, chamar eficazmente. Como? Pela palavra de Deus, dele mesmo, pelo seu Espírito. Tá? Então, o que é vocação eficaz? O que é graça irresistível? É que no momento, aqueles que são eleitos, e somente aqueles, e nós temos que nos lembrar da eleição incondicional, eles vão, num determinado momento, esse momento é de Deus para com os eleitos, né? Eles ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus convencendo-lhes do pecado, da justiça e do juízo, né, atrai eles eficazmente, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Mais tarde eu vou falar sobre esses corações e como é que se faz no ato da conversão. Tá muito legal a aula hoje, tá? Então, para você entender, pegue seu caderno, pegue sua caneta para você anotar os textos, que tem textos, tá? Eu vou dividir aqui esse ponto, que não dá para dar um estudo bem detalhadamente, mas eu queria que você entendesse. Vamos entender primeiro, para a gente entender a graça irresistível, nós temos que nos lembrar da eleição incondicional. E para lembrar da eleição incondicional, nós temos que nos lembrar de uma outra doutrina que é maravilhosa, chamada, né, soberania de Deus. Se você não entender a soberania de Deus, se você não entender que Deus é soberano,
que ele se senta no seu trono da glória e todo o universo está à mercê da sua própria vontade, certo? Você não pode entender nem eleição incondicional, nem graça irresistível, tá? Mas a soberania de Deus, eu vou dividir ela em duas partes. A primeira delas é a soberania geral, que Deus é o ser, né, é o dono do universo, é aquele que reina em todo o universo. Quando eu falo em Deus, eu falo na palavra Elohim, quer dizer, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles reinam, né, como um só Deus em todo o universo, né? Vamos entender aqui como é que Deus é soberano numa soberania geral. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia, né, e aí começa a irmã Tarsilene, abre a primeira vez, segunda vez o irmão Abel. Gênesis 50, versículo 20. Lembra de José? Para você entender a soberania geral, lembra de José? Em Gênesis 50, 20, a história de José, que José é vendido pelos seus irmãos, né, porque os irmãos tiveram inveja de José e queriam matar José, mas eles decidiram vender José, certo? E venderam José como escravo no Egito. Lembra disso? Né? A priori, a gente olha esse texto e vê que não dá para entender por que os decretos permissíveis de Deus, que Deus permitiu isso acontecer, mas havia um propósito maior. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês entenderam? Na soberania geral de Deus, né, Deus não tirou o pecado dos irmãos de José. Eles tiveram raiva, tiveram inveja, mas tudo aquilo que aconteceu foi dentro do propósito soberano de Deus. E José entende isso. E José compreende essas coisas. E José diz, olha, Deus transformou o mal que vocês fizeram para mim em bem, porque através da minha vida, Deus me abençoou, e aí vai ser conservado o povo de Deus. Vocês entenderam isso? Como é a soberania geral de Deus, Deus vai agindo? Abel, Deuteronômio 4,35. Enquanto Abel abre em Deuteronômio, anota aí, Deuteronômio 4,35, vamos ver essa história de José, é muito legal, porque José ele vai descendo ao mais profundo do abismo do esquecimento. Mas ele foi esquecido pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai, todos, mas Deus não esquece dos seus eleitos, daqueles que Deus elegeu para vencer. E na prisão, Deus faz que José chegue ao posto mais alto do Egito, um dos mais altos, só depois de Faraó já era José, que era o grande governador do Egito. Deuteronômio 4,35. A ti te foi mostrado para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, em Deuteronômio, Deus vai falando à nação de Israel, a ti foi mostrado que eu sou o Senhor, eu sou o soberano. Então, Deus, ele é o soberano. Ele é aquele que governa o universo. Nada acontece neste universo sem a permissão, sem os planos de Deus, tá? Jó 42:2, irmã Tarsilene. Jó 42:2. O Abel já abre em Isaías 43:13. Eu vou repetir para vocês aí em casa. Isaías 43:13. Jó 42:2. Anota aí. E Isaías 43:13. Em Jó 42:2. Lê aí. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na soberania geral que nós temos que ver, Deus vai agindo. E olha como ele agiu na vida de Jó. Permitiu, né, que Satanás fizesse tudo com Jó, mas não lhe permitiu que tocasse no seu espírito. E Jó desceu como ladeira abaixo no lamaçal da tragédia humana da vida dele. Mas mesmo assim Jó chega e ao reconhecer Deus, ele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso que acontece na tua vida é um projeto, um plano de Deus. Mas pastor, está ruim. Deus tem um propósito para cada acontecimento na vida dos seus eleitos e na vida da sociedade como um toda.
Nós temos que ver que os irmãos de José, mesmo odiando seu irmão, não foi permitido sair do propósito divino, que Deus comanda a história da humanidade. Né? Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Olha que texto, é até música. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou antes que houvesse tempos, mundos, e eu faço o que eu quero. Agindo eu, quem impedirá? O homem não pode impedir quando Deus age. O homem não pode impedir jamais. O homem, por exemplo, por que o homem não pode pedir, pastor? O homem não pode pedir de nascer. Se Deus elegeu você para nascer como ser humano numa família, você vai nascer não porque você quer nascer, mas porque Deus quer que você nasça. Assim, o dia que você morrer, você não pode querer não morrer, porque Deus vai fazer você morrer. Você não pode lutar contra o fim dos seus dias. Deus é soberano. Agora, Isaías 46, 9 e 10, irmã Tassilene. Note aí em casa. Isaías 46, 9 e 10. E o nosso irmão Abel, Daniel 4, 35. Note aí, Daniel 4, 35. Nós estamos vendo uma soberania geral, alguns textos que estão mostrando para nós que Deus é um Deus soberano em todo o universo. Não é só aqui no Brasil, nem no Ceará, nem em Canindé, mas em todo o universo. Então vamos para o texto da irmã Tassilene. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha só, o meu conselho ficará de pé, farei toda a minha vontade. Deus, na sua santa soberania, de uma forma geral, Deus comanda este universo. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Os moradores da terra, não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Não há quem possa deter a mão do Senhor e diga quem faça. O homem não pode chegar a Deus e dizer assim, Deus, peraí, não estou sofrendo, peraí, parou, não me faça mais sofrer. O homem não pode, porque Deus, com a sua mão poderosa, ele age e ninguém pode. Deus tem na palma das suas mãos, eu digo mãos de uma forma figurada, né? Deus tem na sua santa soberania a história de todo o universo, de todos os seus eleitos e de todos os moradores da terra, eleitos e reprovados. Todos os homens vão fazer a sua vontade, mesmo que isso não fosse. Mas isso faz do homem um robô que ele vai pegar pela orelha e vai levar a salvação? De maneira nenhuma. Mas tudo que acontece está debaixo da mão de Deus. Esses textos provaram um pouco sobre a soberania geral. Eu quero falar agora sobre a soberania específica da salvação do homem. A soberania de Deus ela é específica na salvação e na condenação do homem. Tá? Para a gente entender. Vamos para Deuteronômio 30, versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. Quer matar a abrir? Ezequiel 36, 26, 27 vai agindo salvadoramente. Lembre-se, Deus é o agente da salvação através do sacrifício de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver isso agora. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Quem vai fazer isso? Somos nós? Era o Israel antigo de Deus? Não. Deus diz o seguinte, olha nação, eu vou circuncidar o coração de vocês, para que vocês obedeçam aos meus mandamentos. Soberania específica
no coração do povo de Deus. Deus faz isso no coração, porque só Deus para fazer um coração obedecer a sua lei. Só Deus para fazer de um assassino um servo de Deus. Só Deus para fazer daquele que se prostituía ser um servo e uma serva de Cristo Jesus. Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Mas a mudança espiritual, a cirurgia espiritual do coração, quem faz é Deus. Ele tira o coração de pedra, ele dá o coração de carne. Ele tira o espírito de rebelião e dá um espírito de mansidão para a obediência da sua palavra. Isto é soberania específica de salvação para que o povo venha a obedecer a sua palavra. Vamos para Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha só a comparação que Deus faz aqui neste texto. Que assim como a chuva vem, cai e faz o que Deus determina, a palavra de Deus, quando é pregada, quando é anunciada, faz o que lhe apraz. Nem toda palavra é para a salvação dos homens. Existe palavra para a condenação dos homens. Né? Porque a graça irresistível que você vai pregar, então não vai ouvir. Não, nós, por exemplo, não nos convertemos na primeira vez que alguém pregou para nós, principalmente eu. Foram muitas e muitas mensagens que eu ouvi, muitos textos que eu li, muita busca para que a graça me alcançasse. Não foi de alguns Deus chama de repente com a primeira pregação. Outros nós temos que estar sempre apregoando a palavra de Deus para que a graça de Deus seja manifestada nos textos e no tempo determinado por Deus, ela vai fazer o que apraz à vontade de Deus. Por isso que eu gosto de ser um missionário, porque eu creio, esse texto, esse quarto ponto do calvinismo, graça irresistível, me dá força para pregar o evangelho a toda criatura. O texto é tão maravilhoso de Mateus 28 que quem crer, aquele que crê vai ser aquele que vai ser eleito. Quem crê será salvo. Quem não crer será condenado. Então nós temos a graça de fazer com que a palavra da verdade, e essa palavra da verdade chama-se Jesus Cristo, seja anunciada. Quem acreditar, mudar de vida, sentir o desejo, não. Mas vai ter muitos religiosos que vão se convencer que estão errados, mas nunca vão se converter de verdade. Quem são esses? São as pessoas que fazem os ritos religiosos, até religiosamente, cabalmente, mas que não são salvos, porque não conseguem desprender os seus corações do mundo. E ainda é um coração de pedra, ainda é um coração fechado, ainda é um coração que prende os seus recursos que Deus dá para este mundo terreno, não guarda e nem ajunta tesouros para o reino dos céus. São pessoas assim. As igrejas estão cheias de pessoas assim, né? Vamos agora para o Novo Testamento. Temos com clareza, né, essa obra, essa soberania, né, específica da salvação com mais potência. Vamos ver Mateus 11, 25 a 27. Tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas ao sábio e instruído e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Soberania específica. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem revela Deus para nós chama-se Jesus Cristo.
quando Ele quer revelar. Às vezes você não entende, porque você passa anos numa entidade religiosa e sua vida espiritual é um caco, é um lixo, você é um morto espiritualmente. Você só fica sendo um religioso. É porque Jesus não quis revelar ainda Deus para você. Deus é lindo, é maravilhoso. Quando você consegue enxergar quem é Deus na tua vida, tudo que você tem passa a ser como se fosse nada. O mais importante é Jesus no seu coração. Oh, glória a Deus. É isso que muita gente não entende. É isso que muita gente procura os bens materiais desse mundo, procuram ter coisas melhores do que os outros e não sabem que a melhor coisa que deve ter é Deus. Ah, mas eu tenho Deus. Não, não tem. Você tem muitas coisas que apagam, né, a palavra de Deus da sua vida. Quando você se desprende de tudo que você tem, quando você abre mão de seus sonhos, de seus bens, de seus amores terrenos, e ama em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, aí você vai ver que Deus é lindo. Como dizia Agostinho de Hipona, Deus é lindo na sua triunidade, Deus é lindo. Né? Vamos para João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Soberania específica para a salvação. Aqueles a quem Deus elegeu, Deus salva, ressuscita dos mortos, né, da morte espiritual e faz nascer de novo, não do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade soberana de Deus. Deus é soberano, então Ele faz a obra da salvação. Né? João 3, de 3 a 8. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o 5 até o 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Deixa eu falar um pouco sobre esse vento, que é nascido é como o vento, você não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos, quando nós tomamos uma rajada de vento no nosso rosto, se ele vem do norte, do sul, do leste ou do oeste. Ele pode ter nascido em qualquer lugar. Ele fez curvas imensas. Somente Deus sabe a trajetória do vento. Assim são os que são nascidos de Deus. Somente Deus sabe como eles nasceram, para onde eles vão e de forma que eles vão. Deus é soberano. Nicodemos não entendeu. Era um homem instruído de Israel, era um fariseu, era um homem rico, era um homem estudado, mas não entendeu quando Jesus Cristo disse que nascer de novo. Ele disse: o homem vai nascer sendo velho? Nicodemos, você é mestre de Israel e não sabe estas coisas, que nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus é o agente da salvação. Vamos para João 5, 21 e 25. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Veja só, por que essa graça irresistível, essa santa vocação traz o homem perdido? Eu vou citar Lázaro. Lázaro, quando morreu, Lázaro morreu, não tinha vontade nenhuma de vida. Ele só despertou quando Jesus Cristo chamou Lázaro. Assim, os mortos espiritualmente só podem ressuscitar quando Jesus Cristo chama com a santa vocação. Amém, Jesus. Senão, não vem.
É por isso que às vezes existem pessoas que vão às igrejas e de repentemente, sem querer, nada, vão. E a pessoa diz, esse homem está tanto tempo vindo na igreja, nunca se converte, mas daquele dia Jesus vai chamar. E aquele morto vai ressuscitar dos mortos e vai viver espiritualmente. Porque o morto não tem vontade. O morto é carregado pelos outros. O morto é carregado no seu esquive para todo lugar. Então essa graça irresistível acontece quando Deus chama, quando Cristo chama as suas ovelhas, ele ouve a sua voz. Se está morto, lembra de Ezequiel ali no Vale de Ossos Secos? Ele começou a pregar para um bando de esqueletos mortos. E a palavra de Deus, ali o Espírito de Deus veio e ressuscitou aqueles tendões, aqueles ossos, juntando e se tornou um exército. Assim Deus tem chamado na sua graça irresistível. Você tem que pregar 1, 2, 3. Olha, 1000 sermões não converte um pecador. Mas um sermão pode converter 1000 pecadores. Você sabia disso? Um só sermão. Você pode pregar 1000 vezes para alguém e nunca se converter. Mas um dia alguém pode pregar para 10.000 pessoas e 1000 pessoas se converter. Porque é Deus que age. É o Espírito Santo de Deus que age. Né? Vamos para um texto clássico, Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aí, veja só. Todas as coisas são abençoadas daqueles que são chamados por Deus para o seu propósito. Deus tem um propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem um propósito na vida de todos. Deus tem um propósito na sua vida. Continue, irmão. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Até aí. Então aquele que Deus conheceu, Deus predestinou, que Deus elegeu para ser como, pastor? A imagem de seu Filho Jesus Cristo. Deus, o Pai, não foge à regra de Cristo, o Filho, porque Cristo, o Filho, morreu em nosso lugar. Então o preço pago por esse povo que Deus elegeu foi Cristo. O Pai elege o povo, o Filho salva e paga por esse povo, e o Espírito Santo convence esse povo do pecado, da justiça e do juízo. Continua. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Ó Deus aí, ele agindo ao que predestinou, Deus chama. Chamado, vocação eficaz ou graça irresistível. E aos que chamou, a esse também justificou. Então, aquele que Deus chama, Deus próprio justifica. E aos que justificou, a esse também glorificou. Veja que é uma ação completa de Deus, não do homem. De Deus. É algo irresistível, que os eleitos de Deus não vão resistir. Continua. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Olha só, aquele que Deus não poupou nem seu próprio Filho. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que crer que Deus é soberano, não poupou seu Filho. Então se Ele nos deu a graça, se Ele deu seu Filho por nós, que nós possamos amá-lo, porque Ele nos justifica. Não podemos ser separados pelas circunstâncias que o mundo nos coloca. Aí vem a lista, né? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem muita gente que não quer se separar dos bens desse mundo, colado. Deus é soberano, o maior bem que nós temos é Ele. E por fim, Gálatas 1:15, olha o que é que Paulo diz em Gálatas 1:15-16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e eu me chamar pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem pretensa,
não consultei carne e sangue. Olha o que é que Paulo diz. Aquele que me chamou, que me escolheu antes de eu nascer, né, me justifica. Me dá a entender o que é que eu tenho que fazer, porque ele revela Jesus Cristo em mim. Olha o que Paulo diz, que texto maravilhoso, Gálatas 1, 15, 16, repete aí. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, não consultei carne e sangue. Não consultei carne e sangue, porque Deus seria o seu agente. Olha que bênção, queridos. Filipenses 1,9, irmã Tassi. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, que o amor de Deus possa aumentar em nós. Nós temos que entender que Deus é soberano, especificamente na salvação do homem. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto é interessante, porque Deus efetua em vós tanto querer como realizar. Vamos agora, irmãos, dar uma olhada um pouco no Antigo Testamento sobre o apossamento, ou, sobre o apossar do Espírito Santo. Porque assim, muita gente assim, porque pessoas resistem ao Espírito Santo hoje. Não. Segundo Augustinho de Hipona, segundo R.R. Sproul, segundo John Piper, eu ia trazer esses textos aqui, mas decidi não trazê-los, que eles falam, interessante isso, que a graça só é resistível até o dia que Deus deixará a graça irresistível aos pecadores. Amém? Amém. Você pode resistir da graça até o dia que Deus determinar que essa graça é irresistível. Vamos ver aqui um pouco do Antigo Testamento. Lembra de Sansão? Juízes 14, 19. Diz o texto, Juízes 14, 19, que o Espírito Santo veio em Sansão, e quando se apoderou de Sansão, Sansão matou homens, rasgou o leão em dois pedaços. No meio, Juízes 14, 19 tem dizendo isso. Então o Espírito Santo veio e Sansão começou a ter coisas que ele não tinha, porque Deus é soberano de dar o seu Espírito a quem ele quer. A mesma coisa com Davi, 1 Samuel 16, 13. Davi também, desde o dia que rasgou, que matou um leão e matou um urso, o Espírito Santo não saiu mais de Davi. Por isso que ele vai lá e vence o gigante Golias. Você vê isso em 1 Samuel 16, 13. Lê aí, Tassiane, 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando ele veio, Davi já vinha com tudo isso. Então, daquele momento em diante, Deus decidiu. Veja que Davi é ungido 3 vezes. Não vou dizer quais são, mas 3 vezes. Primeiro é ungido por Samuel aqui. Depois tem a segunda unção e a última unção dele. Foi 3 vezes ungido, Mas isso é outra história. Ezequiel. Também olha para Ezequiel. Ezequiel 2, 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu vi o que falava. Então, o que foi que aí aconteceu? O Espírito que entrou em mim me pôs em pé. Então, a vontade de Ezequiel não era ter se levantado, mas o Espírito faz essa vontade. Queridos, o tempo está se alongando aqui, já são 19 horas e 52 minutos. Eu quero terminar aqui falando um pouco. Então, pastor, como essa graça irresistível, essa vocação eficaz? Primeiro, o que é que ocorre na vida de um pecador? Eu escrevi aqui e queria que você notasse aí, depois você vê o vídeo, tanto no Instagram como você pode ver depois no YouTube. O que é que ocorre na conversão? Quando Deus chama irresistivelmente. Primeiro, Deus derrama o seu Espírito, o seu Espírito nos eleitos. Quando Deus chama, Ele derrama o seu Espírito nos eleitos. Ele asperge o seu Espírito nos eleitos. Aqui é a graça irresistível. Deus derrama o seu Espírito nos eleitos. A segunda coisa que acontece é que o Espírito Santo ilumina a mente dos eleitos.
quando o eleito é chamado, quando Deus derrama, né, o Espírito Santo na vida dos eleitos, esse Espírito Santo dá a iluminação na mente dos eleitos. Terceira coisa, ele troca o coração de pedra pelo coração de carne. Então Deus vem com o Espírito Santo e tira o coração de pedra, porque a mente já foi aberta, então ele troca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quarta coisa, as 3 bolas de ferro nos pés dos pecadores é retirada. Que 3 bolas de pedra são essas? Primeira bola de pedra, o mundo. Segunda bola de pedra, né, a carne. Terceira bola de pedra, o diabo. Quando nós nos convertemos, que Deus troca o coração de pedra com o coração de carne, essas bolas que são amarradas no nosso pé com a corrente, são quebradas. Oh, glória, amém, Senhor. Então o mundo, né, a carne e o diabo não tem mais poder sobre os eleitos de Deus. Quinto, as escamas de pecado são tiradas dos olhos dos eleitos. Quando nós começamos a tirar essa escama, nós começamos a ver coisas que nós não víamos, entender textos que nós não entendíamos, olhar para Deus como nós não olhávamos, entender a palavra de Deus, viver em Deus, em Cristo Jesus, sentir Jesus no coração, sentir o Espírito Santo sobre nós. Quando as escamas são tiradas, nós entendemos. Eu não entendo a Bíblia, porque as escamas não foram tiradas ainda da sua vida. E por fim, o pecador olha para Deus e vê o ser mais belo, mais lindo que existe. Deus triuno. Ele entende Deus Pai, ele entende Deus Filho, ele entende Deus Espírito Santo, queridos. Isso é a graça irresistível.